Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa aula de número 9. E nessa aula, a gente vai continuar um assunto. Na aula anterior, a gente falou sobre o mouse, a utilização dele, e sobre a utilização do touchpad do notebook. Eu estou utilizando o meu mouse, né? Então aqui a gente tem a setinha na tela. E a partir dessa aula, eu vou começar a capturar a tela do meu computador para mostrar para vocês aquilo que a gente consegue fazer aqui, tá bom? A gente não vai mais ficar muito em apresentação de slide. Eu vou começar a mostrar para vocês as coisas mais na prática, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, algumas coisas básicas que você precisa e tem que conhecer. Eu tinha preparado slide, mas eu achei que ia ficar muito complicado com slide e preferi gravar a aula assim mesmo, tá bom? Então não viu que o início já foi diferente, não mostrou slide, nada para você, que a partir de agora a gente vai começar a fazer assim, tá? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que quando você liga o seu computador, ao ligar o seu computador, ele vai ligar o sistema operacional. E quando liga o sistema operacional, se você não determinou senha, um código, alguma coisa para ele colocar para você, para ele iniciar, ele aparece essa tela que você está vendo na sua frente. Então você tem o mouse, né, aí girando aí na tela. Na verdade não é o mouse, né, é o ponteiro do mouse. E eu quero que você entenda o seguinte: o ponteiro do mouse é como se fosse a extensão da sua mão. Tudo aquilo que você quiser pegar no computador, você vai utilizar o mouse, tá bom? Lembrando, botão esquerdo, sempre eu vou falar para você que é clicar, e botão direito, eu falo que é para clicar com o botão direito. Quando precisar abrir algum programa, entrar em algum lugar e precisar clicar duas vezes, você vai apertar duas vezes o botão esquerdo de uma forma mais rápida, tá? Você aperta e aperta, bem rapidinho assim, tá? Bom, quando você liga o seu sistema operacional, você tem toda essa área aqui onde o mouse está passeando, onde o ponteiro do mouse está passeando, toda essa área a gente chama de área de trabalho, tá bom? Então, toda essa área é a área de trabalho. Por que ela tem esse nome? Porque é onde os programas vão ser abertos, vão ser executados, é onde os arquivos vão ser abertos, é onde as pastas vão ser abertas. Então, a área de trabalho é onde eu vou realmente trabalhar. É onde aparecem as coisas para mim. É onde vai aparecer as coisas para mim. Tá certo? Bom, na área de trabalho, faz parte da área de trabalho esses desenhos aqui que você está vendo à sua esquerda. Esses desenhos vão variar de computador para computador, porque depende dos programas que estão instalados no computador. Tá? No caso do meu computador, ele tem instalado esses programas que estão aí à esquerda. E esses desenhos aqui, a gente dá um nome para eles. A gente os chama de ícones. Tá? Cada desenho desse a gente chama de ícone. Aí você vai me perguntar assim: ótimo, mas o que é um ícone? Um ícone é a representação gráfica de um programa, de um arquivo ou de uma pasta, tá certo? Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho representação gráfica de pasta. Então essas pastinhas que você está vendo aqui na minha área de trabalho, elas são ícones também, mas é a representação gráfica de uma pasta. É um ícone. Eu tenho o programa, esse programa aqui, Avast Free Antivírus. Ele é um programa antivírus. Ele é um programa, então ele é a representação gráfica de um programa, tá? Aqui o Google Chrome, ele é um navegador de internet. Ele é a representação gráfica de um programa. Então, esse Fireworks Portable também.
Então, todos esses aqui são ícones. E aqui eu tenho o ícone da lixeira, tá certo? Mas perceba o seguinte, eu tenho aqui no Google Chrome um desenho à esquerda dele, onde o ponteirinho do meu mouse está. Aqui ele tem um desenho que parece uma setinha apontando para cima. Vários ícones têm esses desenhos, né? Vários ícones. Aqui, por exemplo, da pasta aula informática não tem. Então, o que significa esse desenho aqui para mim? Esse desenho significa que, além de ser um ícone, porque ele também é um ícone, ele é um atalho. E o que é um atalho? Um atalho é um caminho mais curto para eu abrir um programa, abrir uma pasta ou abrir um arquivo. Então eu tenho um ícone aqui do Google Chrome. Se eu quisesse abrir o Google Chrome, eu teria que vir aqui nessa barrinha aqui embaixo. Se ele não tivesse aqui, tinha que vir aqui onde está escrito pesquisar e digitar Chrome para achar ele, certo? Esse é um jeito que eu consigo achar, tá? Então eu não preciso. Esse aqui é um atalho, é um caminho mais curto. Então quando eu falo assim, eu vou pegar um atalho para ir tomar café na sua casa, eu estou falando para você que eu vou pegar um caminho mais curto para chegar até a sua casa e chegar com tempo, né? Muito bem. Então vamos lá. Área de trabalho, ícones. Todos esses desenhos são ícones. E esses ícones, a gente tem essas setinhas aqui do lado que a gente chama de atalho, que é o caminho mais curto para abrir o arquivo, o programa, ou pasta, ou arquivo, tá certo? Aqui embaixo da tela, na parte de baixo, a gente tem a barra de tarefas, certo? Então aqui nós temos a barra de tarefas. Então, deixa eu mostrar como é que funciona a barra de tarefas. Eu tenho aqui o botão iniciar. Então, se eu clicar aqui sobre o botão iniciar, clicar é posicionar o ponteiro do mouse sobre o desenho dele e clicar ali, tá? Aqui deste lado ele mostra algumas opções para mim, tá? As primeiras opções, então aqui tem o nome do usuário do computador, a pastinha documentos, a pastinha imagens, o acesso às configurações do computador, que a gente vai mexer nela daqui a pouco. A gente vai ter uma aula só para isso. E aqui é onde eu venho para desligar o computador. Se eu clicar aqui, ligar, desligar e clicar em desligar, eu desligo o computador, tá? Aqui no meio eu tenho todos os programas adicionados em ordem alfabética, porém aqui em cima eu tenho os que eu adicionei recentemente. Então eu adicionei o Google Chrome, o Steam, que é uma plataforma que baixa joguinho, e esse compactador de arquivo, que é o WinRAR. Se você olhar aqui, você vai ver que tem vários programas e estão todos em ordem alfabética, tá bom? E aqui do lado direito, ele me dá algumas opções para que eu possa acessar alguma coisa que vai ser útil para mim. Então, à medida que eu vou usando o computador, ele vai mostrando para mim aquilo que está no meu computador, tá? Então, por exemplo, eu quero mexer com algum programa do Office. Eu posso clicar aqui e ele vai abrir para mim, tá bom? Certo? Ótimo. Muito bem. Do lado do botão iniciar, eu tenho onde eu posso pesquisar alguma coisa. Então, eu posso escolher aqui. Se eu quero pesquisar, dependendo da palavra que eu digitar aqui, eu quero pesquisar tanto na parte de aplicativos, documentos, web. Eu posso clicar aqui e procurar só na parte de aplicativos. Então, no caso, a gente quis o Chrome. Ele abre aqui o Chrome para mim. Aí eu só clicar aqui em abrir, ele já abre. Se eu apagar, ele volta ao normal, tá?
aqui em documentos, se eu tiver algum documento, nossa, eu lembro que eu escrevi sobre determinado assunto, mas eu não lembro o que que é. Eu digito aqui alguma palavra que contém no meu documento, ele vai pesquisar para mim. Ah, eu quero pesquisar na web. Eu clico aqui e ele vai pesquisar na internet para mim, tá? Na internet isso aqui. E aqui mais opções para pesquisa, tá certo? Mas em geral a gente coloca aqui em tudo, que é mais prático, tá? Mas isso fica a seu critério também. Não é obrigatório ir sempre um em cada um, ficar só em tudo. Isso é de acordo com cada um, tá? E aqui embaixo ele mostra para mim em tudo os que eu utilizei mais recentemente, tá bom? Logo depois da caixa de pesquisar, eu tenho aqui o botão de visão de tarefa, que é todo o programa que eu tiver aberto, tudo aquilo que eu tiver feito, ele vai mostrar para mim na ordem. Então, olha só, ele está mostrando aqui o programinha que eu estou usando para gravar a aula, que é o OBS Studio. E aqui ele mostra os PowerPoints por data de quando eu fui usando, quando eu fui montando. Eu fui fazendo um monte de coisa. Olha só que interessante. Então ele vai mostrando para mim para facilitar para eu encontrar alguma coisa, tá? Para eu sair, eu aperto a teclinha ESC do teclado. Bom, do lado direito ainda da visão de tarefas, eu tenho os ícones que eu posso fixar ou não. A maioria deles foram fixadas por mim para me ajudar no meu trabalho do dia a dia, porque eu utilizo muito computador. Então eu trabalho com informática, então eu utilizo muito ele, então aqui tá os programas fixados. Com o decorrer do curso, então por exemplo, lá na aula de número 10, a gente pode falar sobre isso para você, tá bom? Lembrando que se você cansar da aula de eu estar falando muito, para um pouquinho, vai lá beber água, distrai um pouquinho e volta da parte de onde você parou, tá bom? Então vamos continuar. Então aqui a gente tem os programas. Todo programa que é iniciado no Windows, ele vem para cá na barra de tarefas. Então eu vou abrir aqui o Microsoft Word. Estou abrindo o Word, ele já aparece aqui para mim que ele está funcionando, tá bom? Então ele aparece aqui que ele já está funcionando, ele está pronto para ser utilizado. Então ele sempre vai mostrar aqui na barrinha de tarefas para mim, certo? Do lado direito aqui, essa parte aqui é uma de notificação de notícias que eu geralmente não costumo utilizar, mas eu deixei aqui para você ver como é que funciona no Windows 10. A gente tem a área de notificação. A área de notificação ele vai mostrar para mim os programas que são inicializados junto com o computador. Por exemplo, eu tenho aqui o OBS Studio que eu estou gravando, ele tem essa bolinha vermelha porque ele está mostrando que está gravando. Eu tenho aqui o Avast, que é o antivírus free. Eu tenho aqui um programinha de acesso remoto. Eu tenho outro programa que é de simular outras coisas. Eu tenho muitas outras opções aqui que vão me ajudar a entender e fazer alguma coisa com o meu computador. Esse desenho aqui é o ícone de conexão à internet. Se você utilizar o cabo, ele vai aparecer aqui o monitorzinho conectado, tá? Aqui é o som, é onde eu determino o volume do som que vai sair para mim. Aqui é a configuração do teclado. No caso, quando ele tem o C cedilha é ABNT2, então está correto. Aqui, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar a data. E eu posso visualizar também clicando na setinha para cima ou para baixo os meses atuais, os meses anteriores, o mês atual, o mês anterior ou o mês posterior, né, o mês seguinte. Bom, e ele tem aqui uma outra área que é uma área que a gente fala que é de notificação também. Eu chamo de área de notificação, mas é assim, tudo que chega para o seu computador, se você utiliza alguma coisa
e ele te manda mensagem, ele vai colocar aqui para você na ordem que você está recebendo. Tá bom? Outra coisa que a gente vai falar é o seguinte: todo programa que eu abro aqui no computador, todo programa ele tem uma característica, tá? Então eu vou abrir aqui o Paint. Eu não vou abrir o Paint 3D, mas eu vou abrir aqui o Paint, que eu quero mostrar uma coisa para você. Tá? Todas as janelas, elas têm alguns botões e algumas coisas que a gente precisa entender como é que funciona. Primeira coisa que a gente vai ver são os botões, são os componentes de uma janela. Então, toda janelinha do Windows, ela vai ter essa parte aqui de cima, onde está o ponteiro do mouse passando. Tá vendo que está escrito aqui, sem título, traço Paint? Isso aqui é o título da janela. Para eu tirar a janelinha de algum lugar, eu venho com o mouse aqui em cima, clico e arrasto para onde eu quiser. Eu clico e seguro, tá vendo? Eu não solto. Eu aperto o botão esquerdo sobre e não solto ele. Aí eu solto, pronto. Ele parou onde eu quis. Bom, toda janela, dependendo do programa que você vai ver, ele vai ter algumas ferramentas aqui do lado esquerdo, que é uma barrinha de ferramentas, um atalho para a barrinha de ferramentas. Então a gente tem aqui a ferramenta de salvar, a gente tem a ferramenta de desfazer, de refazer, e essa aqui é a de colar, se eu não me engano, tá? Toda janela vai ter alguma coisa assim nesse sentido. Ah, mas eu abri uma janela que não tinha essa barrinha, então não tem problema. Ela pode ter ou não, tá bom? Ela pode ter ou não, dependendo do programa que você utiliza. Então aqui eu tenho o menu Arquivo, que ele vai me dar algumas opções para mexer no desenho que eu estou fazendo aqui no caso, né? Eu tenho aqui o menu Início. Dentro do menu eu vou ter grupos. Então aqui eu tenho o grupo Área de Transferência, o grupo Imagem, o grupo Ferramentas, o grupo Formas, o grupo Cores. Dentro do grupo Cores eu tenho tudo isso aqui de botão. Dentro do grupo Formas eu tenho tudo isso aqui dentro. Dentro de ferramentas eu tenho todas essas ferramentas. Dentro de imagem eu tenho todas essas ferramentas. Dentro do grupo área de trabalho eu tenho todas essas ferramentas, tá bom? No menu exibir eu tenho todas essas ferramentas também. Mas eu tenho grupos. Eu tenho o grupo zoom, eu posso aumentar ou diminuir, né? Aproximar ou diminuir. Eu tenho o grupo mostrar ou ocultar e eu tenho o grupo exibição. Certo? Em algumas janelas, eu vou ter aqui também o zoom. Então, além desse zoom aqui, eu vou ter o zoom aqui no cantinho inferior direito da janela. Eu vou ter a barra de rolagem vertical e a barra de rolagem horizontal. Tá ok? E eu vou ter 3 botões que vão ser muito importantes para a gente. Eu vou ter esses 3 botões aqui. Esses 3 botões que ficam no canto superior direito da janela e ficam exatamente na barra de título, eles têm nomes. Então esse botão aqui é o botão minimizar. Esse botão do meio é o maximizar. E esse botão que tem o xizinho é o fechar. Então vamos lá. Para que serve cada um? Se eu clicar aqui no botão maximizar, ele vai deixar no maior tamanho possível a janela. Então ela vai ocupar muito do espaço da minha área de trabalho, se não toda. Então tá vendo que ele ocupou toda a área de trabalho, só deixou
a barra de tarefas amostra para mim, tá bom? Detalhe, lembra que eu disse para você que todo programa ele aparece aqui na barra de tarefas? Olha ele aqui, tá? Ele está aqui. E uma característica do Windows 10 é que ele mostra uma miniatura do programa que a gente está mexendo, tá? Da telinha de onde a gente está mexendo. Então, o botão maximizar, ele deixa a janela no maior tamanho possível, tá certo? Muito bem. Perceba que quando eu clico aqui no botão maximizar, ele se transforma em um outro botão. Parece que são duas janelinhas, uma em cima da outra. Ele se transformou no botão restaurar tamanho. Ou restaurar. Por que restaurar? Porque ele volta ao tamanho que estava antes de maximizar. Beleza? Eu tenho ainda o botão minimizar. O que é o minimizar? O minimizar, ele diminui a janela no menor tamanho possível. E qual é o menor tamanho possível? É em forma de botão aqui na barra de tarefas. Tá bom? Então, quando eu clico no botão minimizar, eu não fecho o programa. Quando eu clico no botão minimizar, eu só tiro ele da área de trabalho e ele continua sendo executado aqui. Ele ainda está aberto, tá bom? O computador, o programa ele ainda está aberto. Para o sistema, o Paint ainda está funcionando. Para o sistema, o Paint ainda está funcionando. Agora, para eu voltar, é muito fácil. Ele não fica em forma de botão aqui na barra de tarefas. Basta eu trazer o ponteiro do mouse aqui em cima. E sempre que eu falar mal, trazer o mouse, é o ponteiro, tá? Eu clico aqui, ele volta para mim. Tá bom? E se eu clicar aqui no xizinho? No xizinho eu vou fechar, mas eu não vou fechar ainda o programa. Eu quero mostrar outra característica que dá para fazer com os programas, com as janelas do Windows, quando tem essa possibilidade. Se eu posiciono o ponteiro do mouse no canto da janela, você viu que ele virou uma setinha de duas pontas? Olha só, ele está aqui no canto direito. Ele virou uma setinha de duas pontas. Se eu clicar, segurar o botão esquerdo, arrastar para a esquerda ou para a direita, ele aumenta ou diminui a largura da janela. Tá bom? Se eu vier na parte de baixo ou na parte de cima, se eu clicar e arrastar, ele aumenta ou diminui a altura da janela. Legal, né? Vou vir aqui na esquerda. Também ele modifica a largura. Tá bom? Quando isso é útil? Às vezes você tem duas janelas e você quer deixar uma ao lado da outra. Tem um jeito fácil de fazer isso? Tem. Eu não vou mostrar agora para vocês, mas tem. Aí eu vou mostrar na próxima aula ou daqui mais para o final, na aula 11, 12, assim, para a gente poder mostrar como é que funciona isso de trabalhar com duas janelas. Mas vai que você queira arrumar a janela para ficar uma do lado da outra manualmente, você pode vir aqui. E tem outro detalhe, se você vier aqui no cantinho, no canto inferior mesmo, onde encontram as duas linhas da coluna e da vertical e da horizontal, no canto mesmo da janela eu posso clicar e aumentar ou diminuir o tamanho já direto. Ó. Eu clico e arrasto, eu já diminuo a largura e a altura já ao mesmo tempo. Então, para mim, resolve, tá bom? Vou clicar no X, fechei o programa. Então, vamos lembrar. O botão, vou abrir aqui o Word de novo, o Word, para vocês darem uma olhadinha. Vou clicar aqui na janelinha. Olha só, ele tem botão minimizar, maximizar e fechar. Minimizar, ele diminui no tamanho máximo, ou seja, vai virar um botão, né,
na barra de tarefas. Fechar, ele fecha o programa. Maximizar, ele vai deixar no tamanho máximo que existe. Se eu clicar aqui, ele volta ao tamanho original. Eu vou clicar aqui em documento em branco só para você ver outra coisa. Olha quantos menus ele tem, o Word, e olha quantos grupos ele tem dentro de cada menu. É muita coisa. Isso aí vai deixar para aula de Word, tá? Mas é só para você ver que tem. E ele tem a barra de rolagem horizontal, vertical aqui no canto direito. Ele não tem a horizontal, por quê? Porque essa parte branca aqui é como se fosse a minha folha. Ela cabe aqui dentro da minha janela. Então, se eu diminuir a janela aqui, ó, vou vir aqui no cantinho, ele mostra a barra horizontal para mim. Então, dependendo do programa, vai acontecer de ter alguma coisa ou não, tá bom? Vai acontecer de ter algum item ou não, que a gente acabou de explicar, tá certo? E com isso, a gente acaba a aula de número 9. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários da plataforma, que eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Quero ver se cada módulo eu coloco vídeos de resposta às perguntas mais frequentes. Eu espero que você tenha entendido. Volta ao vídeo, assiste de novo. Eu sei que é muita informação. Assiste uns 5 minutos, assiste outros 5 minutos, e vai assistindo aos poucos para você ir entendendo, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima aula, que é a aula de número 10.